Existe uma dor que quase ninguém admite. A dor de perceber que você deu valor, presença, cuidado, e ainda assim foi tratado como se não importasse. Você responde. Você tenta. Você se importa. E do outro lado, silêncio, frieza, desprezo. Neste vídeo, você vai descobrir 10 atitudes inspiradas no estoicismo, que fazem quem não te valorizava se arrepender tarde demais, não por manipulação ou vingança. Atitude 10. Pare de implorar por atenção, porque poucas coisas fazem quem não te valorizava sentir mais a sua perda do que perceber que você parou de insistir. Quando alguém te ignora, a reação mais comum é tentar mais. Mandar mensagem de novo, explicar demais, demonstrar mais cuidado, como se o excesso de presença pudesse despertar no outro o valor que ele nunca quis enxergar. Mas isso só enfraquece você, porque transmite a ideia de que seu valor depende da resposta de alguém que já escolheu te tratar como opção. O estoicismo ensina o contrário. Dignidade antes de desespero, autocontrole antes de carência. Em vez de correr atrás, você recua. Em vez de implorar, você silencia. Em vez de tentar convencer, você observa. E é exatamente aí que o jogo muda, porque quem não te valorizava estava acostumado com sua disponibilidade, com sua insistência, com a certeza de que bastava te ignorar um pouco, e você voltaria tentando mais uma vez. Só que quando essa certeza desaparece, nasce a dúvida, nasce o desconforto, nasce a percepção de que talvez tenha perdido alguém que realmente se importava. Epicteto ensinava que ninguém pode tirar sua paz sem a sua permissão. E quando você para de mendigar atenção, você retoma o controle da sua paz. Na prática, isso significa não insistir onde não há reciprocidade, não pedir explicações a quem já mostrou desinteresse, não transformar sua dor em humilhação emocional. Você não precisa provar que ama, provar que é leal, provar que merece respeito. Quem quer enxergar, enxerga. Quem quer ficar, fica. E quem não te valorizava só começa a sentir o peso da sua ausência, quando percebe que você não está mais disponível para ser ignorado. Isso mexe com o ego. Isso desarma o controle. Isso cria arrependimento, porque a sua falta passa a falar onde antes suas palavras eram desprezadas. Atitude 9. Pratique o silêncio estratégico, porque poucas coisas abalam mais quem não te valorizava do que perceber que você sofreu, mas não se humilhou. Quando alguém te ignora, geralmente espera uma reação previsível. Mensagens impulsivas, cobranças emocionais indiretas, desabafos públicos ou qualquer sinal de que ainda tem poder sobre você. E é exatamente por isso que o silêncio certo tem tanta força. Não é o silêncio do orgulho ferido, nem da vingança disfarçada, mas o silêncio de quem decidiu preservar a própria dignidade. O estoicismo ensina que nem toda provocação merece resposta, e que, muitas vezes, o maior sinal de força é não reagir no calor da dor. Sêneca dizia que a tranquilidade é uma resposta superior à ofensa, porque quem se controla não entrega ao outro o espetáculo que ele esperava assistir. Na prática, isso significa não responder imediatamente só porque está ferido, não explicar sentimentos para quem já demonstrou indiferença, não transformar sua dor em desespero visível. Você sente sim, mas não se derrama diante de quem não soube te acolher. E esse comportamento quebra completamente o padrão. Porque quem não te valorizava estava acostumado a medir sua importância pela sua reação. Estava acostumado a provocar ausência e assistir seu desespero. Só que quando encontra serenidade em vez de caos, começa a perder o controle da situação. Surge a dúvida, surge a inquietação, surge a sensação de que talvez você já não esteja mais emocionalmente preso. E isso mexe profundamente com o outro. Porque o silêncio estratégico não é fraqueza, é domínio. Ele mostra que você não precisa correr atrás de validação, nem implorar por clareza, nem se desgastar tentando arrancar a atenção de quem escolheu te ignorar. Atitude 8. Volte sua energia para si mesmo, porque nada faz quem não te valorizava sentir mais a sua perda do que perceber que você parou de girar em torno dele e começou a florescer sozinho. Quando alguém te ignora, é comum gastar tempo demais pensando, revivendo conversas, imaginando respostas e tentando entender por que não foi escolhido, mas esse movimento só prolonga a dor e te afasta de si mesmo. O estoicismo ensina que a sua força começa quando você deixa de entregar sua mente para aquilo que não controla e decide reconstruir a própria vida com consciência. Marco Aurélio dizia que a alma se colore com a cor dos seus pensamentos, e se seus pensamentos estão presos em quem não te valorizava, sua vida inteira perde brilho. Por isso,
A atitude certa não é tentar chamar atenção, mas recolher sua energia e investir em você, no seu corpo, na sua rotina, na sua disciplina, nos seus projetos, na sua paz. Em vez de observar quem se afastou, você passa a observar quem está se tornando. Em vez de esperar reconhecimento, você constrói presença. Em vez de alimentar carência, fortalece identidade. E isso muda tudo, porque quem não te valorizava esperava te ver quebrado, confuso, disponível e emocionalmente preso, mas quando percebe que você está crescendo, amadurecendo e vivendo com mais força sem precisar dele, sente um impacto que nenhuma cobrança causaria. Surge a comparação entre o que tinha e o que perdeu. Surge o arrependimento silencioso. Surge a percepção de que a pessoa que ele tratava como comum, na verdade tinha um valor raro. E o mais importante é que você também começa a enxergar isso. Você deixa de viver esperando uma resposta externa e passa a encontrar valor na própria reconstrução. Atitude 7. Torne-se menos disponível, porque aquilo que está sempre ao alcance raramente é valorizado de verdade. Quando você está sempre pronto, sempre acessível e sempre disposto a recomeçar. Quem não te valorizava se acostuma com a sua presença como se fosse garantida. E é aí que seu valor começa a ser tratado como algo comum. O estoicismo ensina que dignidade também é saber se retirar, criar limites e não oferecer acesso ilimitado a quem nunca honrou sua constância. Na prática, isso significa não responder na mesma urgência de antes, não parar sua vida por migalhas de atenção e não aceitar reaparições convenientes, como se nada tivesse acontecido. Você não faz isso por orgulho, mas por respeito próprio. E o efeito psicológico é forte. Quem não te valorizava começa a sentir a falta do acesso fácil, da certeza de que você sempre estaria ali, e essa ausência desperta dúvida, desconforto e arrependimento. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você deixa de ser escravo daquilo que deseja, e quando você para de se manter disponível para quem te ignora, você retoma o controle sobre si mesmo. Isso muda a dinâmica, isso fere o ego do outro, isso revela seu valor. Porque no fim, muita gente só percebe a importância de alguém quando perde a facilidade de alcançá-lo. Atitude 6. Não explique demais o seu valor, porque quem precisa ser convencido do que você representa já mostrou que não sabe. Reconhecer o que tem diante de si. Quando alguém te ignora, a vontade de provar, justificar e mostrar tudo o que você fez pode ser enorme. Mas quanto mais você tenta se explicar, mais entrega seu valor nas mãos de quem nunca soube sustentá-lo. O estoicismo ensina que a verdadeira força não está em convencer, mas em permanecer firme naquilo que você sabe sobre si mesmo. Sêneca dizia que o homem sábio não vive implorando aprovação, e é exatamente isso que separa a carência da dignidade. Na prática, isso significa parar de listar suas qualidades, parar de lembrar o outro de tudo, o que você fez e parar de transformar sua dor em defesa emocional. Você não precisa fazer propaganda do próprio valor para quem escolheu não enxergá-lo. E quando você se cala com convicção, algo muda. Quem não te valorizava começa a perceber que já não tem diante de si alguém tentando ser aceito, mas alguém que conhece o próprio peso. Isso mexe com o ego. Isso cria dúvida. Isso gera arrependimento. Porque a segurança interior sempre impacta mais do que qualquer discurso emocional. No fim, quem não te valorizava sente mais sua perda quando percebe que você parou de pedir reconhecimento e começou a sustentar sua própria presença com firmeza. Atitude 5. Aprenda a ficar bem sem resposta, porque sua paz começa no momento em que você para de depender de uma explicação vinda de quem te feriu. Nem sempre haverá conversa madura, pedido de desculpas ou fechamento justo, e insistir nisso só prolonga a prisão emocional. O estoicismo ensina que nem tudo o que dói será esclarecido, mas tudo o que dói pode ser superado com consciência. Marco Aurélio lembrava que você sempre pode escolher não ser perturbado. Isso significa não entregar sua estabilidade à falta de maturidade do outro. Na prática, é parar de esperar a mensagem que talvez nunca venha, parar de revisar lembranças em busca de uma resposta nova e parar de adiar sua cura até que alguém finalmente reconheça o que fez com você. Quem não te valorizava, muitas vezes, acredita que ainda vive na sua mente, que ainda controla sua espera e que ainda tem poder sobre suas emoções. Mas quando percebe que você conseguiu seguir em frente mesmo sem explicação, algo muda profundamente. Surge a dúvida, surge o desconforto, surge o peso de perceber que já não existe mais alguém parado no mesmo lugar esperando por ele. E isso mexe com o ego de quem não te valorizava.
porque a sua superação silenciosa quebra a última ilusão de controle. Você não esquece por fraqueza, nem segue por frieza, mas por respeito à sua própria vida. Isso é força, isso é maturidade, isso é liberdade emocional. No fim, quem aprende a viver bem sem resposta, alcança um nível de paz que quem não te valorizava jamais consegue ignorar. Atitude 4. Eleve seus padrões. Porque quando você aceita pouco, ensina quem não te valorizava a te oferecer cada vez menos. Muitas pessoas continuam tratando mal quem sempre tolera a ausência, frieza e migalhas, não porque não percebem o erro, mas porque se acostumam com a sua permanência. O estoicismo ensina que dignidade não é suportar tudo em silêncio, mas saber que sua paz não deve ser negociada para manter alguém por perto. Na prática, elevar seus padrões significa parar de romantizar indiferença, parar de chamar desprezo de fase difícil e parar de aceitar contatos convenientes como se fossem prova de interesse real. Você começa a exigir coerência, presença, respeito e reciprocidade, e isso muda completamente a dinâmica. Quem não te valorizava sente o impacto no instante, em que percebe que já não basta aparecer quando quer, falar de qualquer jeito ou voltar como se nada tivesse acontecido. Epicteto ensinava que você deve conviver apenas com aquilo, que não destrói seu caráter, e relações também entram nessa regra. Quando você eleva o padrão, não perde amor, perde ilusão. E o efeito no outro é forte, porque o ego se abala ao perceber que já não tem acesso fácil ao que antes parecia garantido. Isso gera dúvida, isso gera desconforto, isso gera arrependimento. No fim, quem não te valorizava entende tarde demais que a sua tolerância não era fraqueza, era escolha, e que agora você escolheu não aceitar menos do que merece. Atitude 3. Pare de tentar ser inesquecível e torne-se memorável, porque existe uma diferença enorme entre chamar atenção e deixar marca. Quando alguém te ignora, é comum surgir a vontade de provar valor, aparecer mais, postar mais, mostrar que está melhor e tentar provocar arrependimento a qualquer custo, mas isso ainda te mantém preso ao olhar de quem não te valorizava. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder não está em impressionar, mas em construir uma vida tão sólida que sua presença se torne rara e difícil de substituir. Sêneca dizia que uma vida guiada pela virtude vale mais do que qualquer aprovação externa, e isso significa parar de viver para ser notado e começar a viver para ser inteiro. Na prática, você fala menos, cresce mais, amadurece em silêncio, fortalece sua mente, sua rotina, sua postura e seu caráter. E isso muda tudo, porque quem não te valorizava até pode ignorar suas tentativas de chamar atenção, mas não consegue ignorar a força de alguém que evoluiu de verdade. O efeito psicológico é profundo. Surge comparação, surge curiosidade, surge a sensação de que perdeu alguém que já não pode ser encontrado da mesma forma. Isso fere o ego. Isso desperta arrependimento. Isso revela valor real. No fim, quem não te valorizava percebe tarde demais que enquanto esperava mais uma tentativa sua, você já estava se tornando alguém impossível de substituir. Atitude 2. Domine suas emoções diante do reencontro, porque o verdadeiro poder aparece quando você consegue permanecer em paz diante de quem antes desorganizava o seu coração. Mais cedo ou mais tarde, quem não te valorizava reaparece, seja com uma mensagem inesperada, uma aproximação casual ou um retorno disfarçado de saudade, e é nesse momento que muita gente perde toda a força que vinha construindo. O estoicismo ensina que não basta parecer forte na ausência, é preciso continuar firme na presença. Marco Aurélio lembrava que a mente disciplinada não se entrega nem ao prazer repentino nem à dor antiga, e isso vale ainda mais quando alguém que te ignorou volta a te procurar. Na prática, isso significa não se precipitar, não confundir carência com destino, não entregar de volta acesso imediato ao seu emocional só porque o outro reapareceu. Você observa mais do que fala. Você sente, mas não se derrama. Você mantém postura, clareza e autocontrole. E esse comportamento mexe profundamente com quem não te valorizava, porque ele esperava encontrar a mesma pessoa disponível, sensível e fácil de recuperar, mas encontra alguém mais centrado, mais consciente e emocionalmente inteiro. Isso gera impacto. Isso gera dúvida. Isso gera arrependimento, porque o outro percebe que já não tem o mesmo poder sobre você. No fim, quem não te valorizava entende que sua maior mudança não foi ter ido embora, mas ter aprendido a não se perder mais, nem mesmo quando ele volta. Atitude 1.
aceite que perder você foi uma escolha do outro, porque nada liberta mais do que parar de carregar a culpa por quem não soube te reconhecer. Quem é ignorado quase sempre se pergunta onde errou, o que faltou, porque não foi suficiente. Mas o estoicismo ensina que nem toda rejeição revela falta de valor. Muitas vezes revela apenas a incapacidade do outro de enxergar o que tinha diante de si. Epicteto dizia que a sabedoria começa quando você distingue o que está sob seu controle e o que não está. E a visão limitada de quem não te valorizava nunca esteve sob seu controle. Na prática, isso significa parar de transformar abandono em identidade, parar de se culpar por ter amado de verdade e parar de medir seu valor pela frieza de alguém emocionalmente imaturo. Quando você aceita isso, algo profundo muda dentro de você. A dor deixa de ser humilhação e vira clareza. E o efeito no outro também muda, porque quem não te valorizava percebe que já não existe culpa prendendo você ao passado. Não existe mais espera. Não existe mais esperança silenciosa. Existe lucidez. Existe paz. Existe alguém que entendeu que foi precioso, mesmo para quem não teve maturidade para perceber isso. Isso encerra o ciclo. Isso devolve poder. Isso faz o outro entender, tarde demais, que não perdeu alguém comum, perdeu alguém raro. No fim, fazer quem não te valorizava se arrepender nunca foi sobre vingança, orgulho ou jogos emocionais, mas sobre se tornar forte o bastante para não se perder mais tentando ser visto por quem escolheu te ignorar. O estoicismo ensina que a maior vitória não é quando o outro volta, mas quando você já não depende mais disso para ter paz. Quando você para de implorar, silencia com dignidade, volta para si, eleva seus padrões e aprende a seguir em frente sem resposta. Algo muda profundamente, você recupera o próprio centro. E é nesse momento que quem não te valorizava começa a perceber o que perdeu. Mas agora já não encontra a mesma pessoa ferida, carente e disponível de antes. Encontra alguém mais forte, mais inteiro e consciente do próprio valor. E essa é a parte que mais pesa. Quando o arrependimento chega, você já aprendeu a viver sem precisar ser escolhido por quem não soube te reconhecer. Se esse vídeo falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino.